conheci um pessoal do metrô de Nova York, que veio aqui em São Paulo ver. Eu falava só, o metrô só tem uma coisa ruim, né? Não é um pouco. Depois eu acho que eu lembro muito de uma expressão do Lula, que é de complexo de vira-lata, né? Mas eu estava descendo por porrete nesse metrô mesmo, porque é uma porcaria o planejamento deles, né? Podia ser muito melhor. Porra, tá, então há 40, 50 anos, sabe? Perderam para. Seul começou com o mesmo tempo nosso e tem 500 quilômetros, nós temos 90, é um absurdo. Não, 90 Só que aí sendo que não funciona os 90. Não né? funciona, tem... mas aí, então é o seguinte, a gente tem coisas que são importantes e que a gente não pode jogar tudo fora. Né? E eu volto para complementar, veio esses dois técnicos do metrô, a Autoridade Metropolitana de Nova York, que a gente se conheceu, vieram fazer um seminário. Quando eu fui deputado federal, eu convidei, eles vieram. Tá. Né? E aí eles foram andar no trem e veio um pessoal também de Los Angeles, porque Los Angeles é a cidade símbolo do automóvel. Símbolo do automóvel. A avenida tinha 3 faixas, passou para 5, passou para 7, passou para 10 e congestionamento. Aí eles se deram conta e falaram, gente, precisa ter transporte público. E começaram a fazer um metrô lá, isso na década de 90, muito atrasado em relação a... E eles vieram aqui e foram no nosso metrô e falaram, me chamavam de José, né? Lá o nome é... Falou, José, você falou que aqui é o seguinte, vocês têm 2 coisas no metrô que o metrô de Nova York não tem. A limpeza. A limpeza de vocês dá de 10-0 em nós. Olha, que lá é um metrô que a gente não consegue manter limpo. E outra coisa, o headway de vocês é 3 vezes melhor. O headway é o intervalo de um trem para o outro. De um trem para o outro. Aqui nós conseguimos fazer 1 minuto e 5 segundos. Lá eles têm 3 minutos. O mínimo, que vai por conta de ser mais velho, de não ser um sistema... Então, você vê, nós temos coisas que são boas. O problema é que o planejamento nosso... Por isso que até quando eu fui deputado, eu fiz a proposta de criar uma autoridade metropolitana do transporte. Porque é o seguinte, essa autoridade ela teria que ter a responsabilidade de planejar a cidade por 5, 10, 15, 20 anos. Porque entra um governador, resolve fazer essa porcaria desse monotrilho, que também até hoje engasgado com essa loucura do Serra, que precisaria responsabilizar o secretário de transporte dele e os técnicos do metrô também. Sem dúvida nenhuma. Porque como é que o cara engole uma coisa dessa que tá aí não funciona, estão dizendo que aquela curva lá de Congonhas, o trem não faz a curva. Nós estamos tentando abrir uma CPI na Assembleia para fazer a devida investigação, mas a base não deixa. Não deixa, pois é um absurdo, né? Então, você vê, eu acho que essa coisa do transporte, voltando aqui, a sugestão que eu ia te fazer, nós perdemos já um tempo precioso dos investimentos de metrô e transporte de alta capacidade. Sem dúvida. Eu quero dizer para você com isso, que eu acho que durante 10, 15, 20 anos pela frente, nós vamos precisar muito daquilo que a grande São Paulo já tem, que é o transporte de ônibus. Sim. Talvez eu acho que precisaria ter um BRT, de fato, porque São Paulo não tem nenhum BRT. Não tem. Tem os corredores de ônibus. Eu falei muito na época com o pessoal aí da Metra, mas eu acho que isso não é problema deles, eu acho que é problema de política pública. Transformar o corredor ABD, o trólebus, num BRT, porque é muito diferente. Você tem que embarque já pré-pago no próprio nível do assoalho do ônibus, de você ter o via expressa. Você acha que o cara sai de Santo André, faz 40 paradas para chegar no Jabaquara? Não tem sentido. Ele tem que ser um expresso que pare 6 vezes só e o cara vai, entendeu? Quer dizer, e a gente fazer o bilhete único metropolitano. É isso que eu queria, você como deputado, acho que a gente insistir nisso, ver se esse governador, se ele tem... que tem a ambição de ser governador, de ser presidente, sei lá o que ele quer ser, mas fazer alguma coisa que seja de benefício para a população. Né?